Fala aí, pessoal. Estamos para mais um videozinho aqui comigo e com o Arnaldo para falar de mais algum tema palpitante. E o tema palpitante dessa semana, Arnaldo, é o seguinte: o Rogério Ceni chegou no São Paulo tem pouco mais de uma semana. Chegou na quinta-feira, na quarta-feira, um dia antes do jogo contra o Ceará. Empatou com o Ceará, ganhou o clássico contra o Corinthians, ganhou moral. Mas o assunto aqui é o seguinte, Arnaldo: como que a chegada do Rogério e como que o Rogério Ceni já está tomando conta do terreno no São Paulo, dentro do São Paulo, com algumas coisas que aconteceram. A primeira delas, Arnaldo, é a controversa, vamos dizer assim, volta do Milton Cruz ao CT. O Milton Cruz, auxiliar no São Paulo, funcionário há muito tempo, é o responsável pelo maior processo trabalhista que o São Paulo sofreu na sua história e tinha voltado ali a trabalhar em Cotia, meio de leve, meio em segredo, meio quietinho. Agora ele já está de volta a Cotia. Milton Cruz está de volta e isso tem o dedo, imagino, do Rogério Ceni, né? Bom, Tironi, galera, em tese não, mas vamos tentar ir além da divulgação de que o Rogério apenas não colocou obstáculos à presença do Milton Cruz no CT da Barra Funda. Vamos lá. Primeira coisa, a volta do Milton Cruz ao São Paulo e a questão do processo que teria sido arquivado, o Milton Cruz teria desistido da ação, segundo a live do Júlio Casares aqui, foi assim que ele pôde, entre aspas, voltar a trabalhar no São Paulo, fazendo a integração Cotia-Barra Funda, sem pisar na Barra Funda, durante a gestão do Crespo. Qual era a ideia? Que o Milton Cruz não estivesse na Barra Funda fazendo sombra aos argentinos. Já tinha uma comissão técnica gigante e tal. Então ele ficava ali no CT de Cotia, prospectando. Você gosta dessa palavra, né, Tirani? Prospectando jogadores da base para o time profissional, falando com o Alex, falando com o Muricy, que é parceiro dele, sem ter qualquer influência no time profissional da Barra Funda. O que mudou agora? Com a presença do Rogério, da Comissão Técnica Brasileira e a saída dos argentinos, o Milton passa a trabalhar com a Comissão Técnica da Barra Funda. Muda de endereço. Aí, segundo a diretoria do São Paulo, segundo o Casares, por sugestão do Muricy, que o Rogério aceitou. Aí nós temos a seguinte situação: Milton Cruz e Rogério sempre se deram muito bem. Não sei se você lembra aquele momento em que o São Paulo não tinha um técnico de verdade, na era Juvenal, Rojas e Milton Cruz, e o Rogério era o capitão. Mais ou menos o time era escalado por Milton Cruz e Rogério. Lá atrás, 2003, isso 2003. Aí. 2003. São Paulo fez uma boa campanha, inclusive. Isso. E várias outras vezes, quando o Milton entrou, ele discutia a escalação e a formação tática do time com o Rogério. Eles são próximos. Eles não são tão próximos como o Muricy e o Milton, que são parceiraços, mas são muito próximos. E assim, eu não duvido que o Milton não tenha, se não feito a ponte, estreitado o relacionamento. O Casares ligou direto para o Rogério e falou: vem cá que eu preciso de você, mas o Milton já deveria estar ali. Olha, Rogério, se a gente precisar, olha, Rogério, porque eles são próximos, têm relação e tudo mais. Então, assim, volta o Milton à Barra Funda, com o Muricy, com o Rogério, já tem uma turma toda que, aliás, domina aquela região, aquele quadrilátero ali na Marquês de São Vicente há muito tempo. Muricy, Milton Cruz, Rogério, José Sanches, aquela coisa toda, a turma ali é basicamente a mesma do tricampeonato brasileiro lá atrás, cara. São basicamente as mesmas pessoas, com uma grande diferença. Agora o Rogério não é o goleiro e capitão, ele é o técnico. E tem um auxiliar francês e tudo mais. Se o Rogério continuar autônomo e tendo as ideias dele, e comandar ele com mão de ferro o time, sem ter tanta influência ali, só os auxiliares de fato ajudando e não palpitando tanto, acho que não vai ter tanto malefício assim. Mas, de qualquer forma, é uma volta que só foi permitida com a saída dos argentinos e a chegada do Rogério à Barra Funda. Isso causou muita controvérsia, né, nas redes sociais. Muitos São Paulinos falando: pô, que absurdo, o Milton Cruz está voltando agora e tudo mais, depois de tanto tempo. E é isso que você falou, né? É a galera do Tri, mas o Tri foi em 2008, meu amigo, faz muito tempo já.
e o Júlio Casares fez lá, sua campanha foi toda balizada sobre modernização e tudo mais, mas o fato é que o Milton Cruz está de volta, e é um bom ponto esse que você falou, né? Depende de como vai ser a atuação do Rogério. O Rogério vai ser o cara, agora ele é o capitão, agora ele é o treinador, é o cara que, em tese, tem a chave do CT para resolver todas as coisas lá. Então, essa é a questão, né? Ver como que vai ser a atuação do Rogério, mas fato é que a chegada do Milton Cruz vem na esteira da chegada do Rogério. Ele tendo participação ou não. O Milton Cruz só conseguiu voltar ao CT porque quem está lá agora é o Rogério Ceni, o Muricy e tudo mais. Agora, um outro ponto, Arnaldo, que também já tem a ver com a presença do Rogério Ceni no clube, na volta do Rogério Ceni, é o Pablo. Uhum. O Pablo, a conversa 2 semanas atrás esse cara não vai jogar mais no São Paulo porque tem um gatilho lá que se ele entrar em campo, pisar na grama mais uma vez, tem um gatilho salarial, o cara vai passar a ganhar não sei quanto, vai ter contrato renovado, não sei o quê. O Rogério Ceni no jogo contra o Corinthians não estão nem aí para isso, o Caleri machucou, ele colocou o Pablo em campo. Com tantas contusões, era natural que talvez fosse necessário o Pablo. Mas isso também tem o dedo do Rogério Ceni, né? Essa decisão. Sim, essa é uma questão também importante. Eu até brinquei com você no poste de bola que o Rogério tinha resgatado outros jogadores antes do Pablo. Orejuela estava lá, escanteado, totalmente. Benítez, né, que estava tendo poucas chances. Reinaldo voltou ao time titular, fez assistência. Vai vendo, um monte, né? E a questão do Pablo, sim, surpreendeu, porque era essa a orientação por conta do gatilho duplo que você falou aí. Jogar mais de X partidas no mesmo ano já dava o gatilho salarial. E tinha também o gatilho da extensão do contrato por mais um ano. Né? São 2 gatilhos aí. E o Rogério, segundo ele, disse na entrevista depois do jogo com o Corinthians, foi autorizado pela diretoria a usar o Pablo se ele quisesse. Com o seguinte pressuposto, que ele resgatasse o Pablo, porque para utilizar o Pablo, ter o gatilho salarial e renovar automaticamente o contrato dele por mais um ano, ele deveria estar nos planos do Rogério para a próxima temporada. E o Rogério falou, eu quero contar com esse cara. E a partir do eu quero contar com esse cara, ele já escalou ele no lugar do Caleri, que sentiu a contusão contra o Corinthians, e ele entrou lá babando, tentando tudo, disputando. Então, o Pablo passa a fazer parte dos planos do Rogério. A não ser que tenha uma proposta irrecusável, eu acho que não vai surgir, né, Tironi? O Rogério vai trabalhar com o Pablo no ano que vem. E o Pablo pode ser titular da equipe contra o Bragantino, na ausência do Caleri e do Rigoni. Então, assim, é discutível porque acionaram os gatilhos. Essa história do Pablo abrir mão da grana do aumento. Não, então, não, Tironi, não acredite nisso. Não tem. Talvez nós dois abnegados aqui, alguma coisa assim, não existe isso, né? Não existe. Não existe esse tipo de situação, né? Não. Inovação, acho que não, né? Não, vai ter gatilho 1, gatilho 2, é uma questão polêmica, assim como é uma questão polêmica a saída do Crespo com multa rescisória e a contratação do Rogério, por quanto, né? Só se sabe que o contrato do Rogério vai até o final de 2022, mas quanto que ele está recebendo? Essas questões, nós vamos trazer o Casares aqui na live para responder. Sim. Né? Questões financeiras, sobretudo, dessas últimas operações no São Paulo, que só que podem ter as suas justificativas técnicas, estratégicas, mas que custam muito dinheiro. O Pablo é uma delas. Então, o Pablo faz parte dos planos do Rogério para esse final de temporada e para a próxima temporada também, para as próximas. Tem esse gatilho do Pablo, e a gente está falando sobre questões financeiras, tem o gatilho do Caleri também, que também é notícia que apareceu agora. Tem um gatilho do Caleri também, certo? Certo, vamos lá. Reportagem da turma do Globo.com. Na verdade, eu vejo, é curioso, né? Porque o Caleri veio nessa gestão, diferentemente do Pablo, mas o contrato tem alguma semelhança, como esses gatilhos. Eu vejo uma diferença grande, primeiro, entre os dois, não tecnicamente, no contrato. Além da diferença técnica entre os dois jogadores. É isso, no contrato. O Caleri, quando ele foi contratado,
já foi divulgado essa situação, empréstimo de 1 ano e meio, porque o Caleri não é de um clube, né? Ele é de um conglomerado de empresários. O acordo foi empréstimo de 1 ano e meio e opção de compra no final de 2022. E aí, pro São Paulo também, não faria sentido contratá-lo sem ter a esperança de ficar com ele. Porque da outra vez aconteceu o seguinte: o cara veio, ficou 6 meses, não tinha opção de compra e tchau. Foi lá, fez gol na Libertadores. Tal. O São Paulo também, o São Paulo queria a cláusula de compra. E aí a parte dos empresários e tal é assim: tudo bem, a cláusula de compra vai estar fechada, eu vou falar o valor, depois você vai entender que a minha opinião, que não é uma cláusula, não é um valor exorbitante, na minha opinião. Mas a parte dos empresários é assim, então tem um mínimo. Se ele fizer X partidas, vocês são obrigados a comprá-lo no final desse empréstimo de 1 ano e meio. Esse 30% de partidas e tudo mais. Coisa, aliás, que o Caleri vem... Essa é uma coisa interessante, Irone. Esse mínimo de partidas, o Caleri pode não ter feito grandes temporadas na Europa, mas ele jogou quase todas elas completas. Ele fez mais de 30 partidas por ano em todos os times. Em todos os times que ele jogou, em todas as temporadas. Então ele vai fazer, teve uma lesãozinha agora, mas vai fazer o mínimo de partidas. E vai permitir, ou, entre aspas, obrigar também o São Paulo a contratá-lo. O preço, Tironi, fixado ao final de 2022, para contratar o Caleri em definitivo e tirar das mãos dos empresários 3 milhões de dólares. Putz, aí você vai ver, o dólar aumentou hoje de novo, hein, cara? No Brasil, agora é aquela coisa. E é a cotação do dia da compra, certo? Cotação do dia, né? Então, hoje está mais... ano que vem. Isso. Vamos ver como é que está o governo, ano de eleição ano que vem, pois vamos ver o cacete. Esse é um ponto, né? Ano de eleição, vai ter um novo presidente, ou o mesmo presidente, sei lá, mas a eleição vai ter passado. Vai ter passado. E tem uma questão, né? Que todo jogador estrangeiro, ou quase todo, argentino, sobretudo, firma um contrato em dólar. O contrato do Crespo em dólar, do Rigoni em dólar. Então, é aquela questão. Então, é 3 milhões de dólares, que não é um preço para o mercado internacional gigante, mas que com o dólar nessa cotação, hoje é mais de 15 milhões, vai saber quanto vai ser ao final de 2022. Porém, o seguinte... Pelo que pareça, esse valor é menos do que o Pablo, tô certo? Isso, exatamente. Em dólares, quando foi contratado o Pablo lá atrás. Quanto custou o Pablo, certo? Que foi mais de 20. Isso. Porque o Pablo era em euros, não sei se você lembra disso. Sim. Era uma coisa absurda. Embora o São Paulo tenha... a moeda estava em outra situação, etc e tal, ele tenha custado... mas ele custou mais do que o Caleri custaria hoje, por exemplo, se fosse 3 milhões de dólares. E para fazer a comparação melhor que com a do Pablo, sabe quanto custa o Benítez se o São Paulo for contratá-lo ao final dessa temporada? Está emprestado para o Independente? Quanto? O Benítez. 3 milhões de dólares, os mesmos 3 milhões de dólares. Até caiu o fone aqui, entendeu? Caiu o fone. É isso. Entendeu? O preço do Benítez é o mesmo do Caleri. 3 milhões de dólares. Agora o São Paulo, para falar do Benítez, não cogita contratar o Benítez em definitivo. O que ele pensa em fazer uma nova proposta de empréstimo junto ao Independente, né? Muito bem. Aí, Arnaldo, para fechar essa nossa conversa aqui, eu quero saber o seguinte. Primeiro, eu quero falar que para vocês assinarem o canal, apertar o sininho, se inscrevam no canal. Vamos chegar nos 200 mil. Para falar também para você nos comprar a camisa, já que tá falando do Caleri, aqui, ó. Quer ver o que eu vou mostrar para vocês? Toca no Caleri que é gol, a canequinha do Caneca 360 aí. Toca no Caleri que é gol, adquira a sua, dê de Natal, para quem você quiser. Usa aí o cupom AET no Caneca 360 que você tem 10% de desconto. Se pagar com Pix sai mais barato. Enfim, toca no Caleri que é gol, a nossa caneca aí. Mas assim, Arnaldo, para fechar, eu quero saber o seguinte de você. Temos aí, na planilha do São Paulo, rescisão com o Crespo. Isso aí. Salário do Ceni, misterioso. Isso. Gatilho do Pablo. Gatilho do Caleri. Isso. Pagamento para o Daniel Alves durante 5 anos. Isso. Esse que merece a cartinha para o Leco, como eu já sempre falo aqui, uma cartinha todo dia 10, manda lá para o Leco. Obrigado, Leco, por esse acordo que você fez. Tal. Tudo isso é grana. É muita grana. O São Paulo tá aqui, com a corda no pescoço. Onde eu quero chegar? Vai ter que vender alguém.
né? Alguma hora vai ter que vender jogador aí, da Já base, essa teria galera que aí. ter vendido, Já teria que ter vendido e não vendeu, mas vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, vai ter que vender alguém. Pergunta que eu faço para você: corre o risco de o Ceni viver nessa sua nova fase no São Paulo o que ele viveu na outra? No meio do caminho ele perdeu o time inteiro, aí o time começou a desmilinguir, foi demitido e aconteceu aquilo lá. Há esse risco de novo? Olha, Tirone, a pergunta é muito boa. Eu acrescento ali na folha das despesas de 2022 alguns salários que vão começar a ser pagos efetivamente em 2022, em janeiro. Janeiro de 2022 é aquela data. O salário integral do Caleri, que agora está recebendo um salário simbólico. Sim. O salário integral do Rigoni e assim por diante. São Paulo foi protelando tudo para 2022, cara. Então, de fato, o caminhão das despesas ele é gigantesco e é preocupante, sim. Não só no aspecto de necessidade maior de venda, como de buraco financeiro, né? E acho que pode ser, sim, o mesmo cenário do Rogério desta vez, com mais perdas do que entradas no elenco. É o que o São Paulo está projetando para 2022, cara. E aí eu só vejo uma diferença que posso te chamar de favorável em relação a outra passagem do Rogério pelo clube, ao outro desmanche, se ele for ocorrer novamente. Eu acho que o Rogério tem uma relação mais próxima agora com as pessoas que comandam o futebol do que ele tinha na gestão Leco quando ele estava iniciando a sua trajetória. Então, a presença do Muricy, né? O próprio relacionamento dele com o Casares é um relacionamento diferente. E o que eu quero dizer com isso? Que ele possa participar das saídas também. Olha, esse sim, esse agora não. Ou então, se sair esse, que tal aquele. Coisa que não foi possível da outra vez. Ele foi perdendo os jogadores sem poder opinar sobre isso. E mais, ele não pôde usufruir da contratação das reposições naquela época. E o fato mais marcante é o do Arboleda, que está até hoje aqui e não tinha jogado com o Rogério daquela vez. E depois vieram o Hernanes, o Cueva, outras situações. O Cueva já estava, né? Mas o Cueva com o Hernanes, aquela combinação que o Dorival pôde ter, ele não conseguiu ter. E aí o Rogério, com os reforços, ele não pôde trabalhar. Dessa vez, eu acho que a relação mais próxima vai evitar, pelo menos, essa situação constrangedora da outra passagem. Mas o seu alerta é muito bom, porque ele está no radar, sim. E vamos lembrar que da outra passagem dele, logo que ele foi demitido, era comum ouvir o Rogério falar, não abertamente, mas aqui e ali, quando começou a chegar jogador, ele falou assim, tá vendo? Eu não pude contar com esses caras aí. Me mandaram embora antes de eu contar com qualquer um desses aí. Aí complica. Isso foi muito claro quando o Rogério Ceni saiu do São Paulo da outra vez, a mágoa dele, porque os jogadores chegaram depois. Bom, Arnaldo, ficamos por aqui nesse vídeo. Assine o canal, aperte o sininho. Vamos chegar nos 200 mil likes aí. E 200 mil inscritos, desculpa. Aperte e faça tudo, em resumo. Certo, Arnaldo? Certo, Tirone. Então é isso. Se inscreva, dê like, venha conosco. Semana que vem tem muita live e tem o vídeo tradicional de toda sexta-feira também. É isso aí. Thank you very much, muito obrigado. Tchau.